Vai ser tipo assim, cara, um apanhado geral cabuloso de cinemática, das coisas mais relevantes de cinemática para a provinha do Enem. Então, é isso aí, velho. O recado tá dado, beleza, aviso tá dado. Olha que do cacete que vai ser essa conversa nossa, como é de costume. Vamos começar com a questãozinha para introduzir o assunto. A questãozinha já um pouco, sei lá, estranha talvez, né? Deve ter estranhado. Não, pô, que questão esquisita. Como é que é esse negócio aqui, ó? Vamos lá, presta atenção. Dois carros A e B estão se movendo numa estrada, né? Temos aqui então os gráficos dos carros A e B, o vermelho e o roxo. Considere que C é um terceiro observador. O carro A, então vou até destacar, o A é o de vermelho. O carro A está num movimento uniforme, inclusive com velocidade de 80 km por hora. Enquanto o carro B parte do repouso. Beleza? Então o carro B seria o carro de roxo. Vou até pegar essa cor aqui e grifar meio que no roxinho ali, ó. Um roxo mais ou menos assim, né? Beleza. O carro B parte do... Ó, fila lá, azul, tá aqui o roxo, ó. Carro B parte do repouso com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então o carro B está num movimento acelerado. O observador C, ao traçar o gráfico de posição por tempo, então posição por tempo desses carros, desenhou o gráfico abaixo. Então o carro A, que está no movimento uniforme, tem esse gráfico. Isso não tá errado não, sou? Uai, esquisito, hein? Tá não, viu? É assim mesmo. E o carro B, que tem um movimento acelerado, tá com esse gráfico aqui. É correto afirmar que o observador C, ele está em movimento acelerado em relação a B, em movimento uniforme em relação a B, movimento retardado em relação a A, B, A, beleza. Então, basicamente, você quer saber qual que é o movimento relativo. Então, olha... Para mim é um pouco complicado, você sacou? Eu tinha dois caras em movimento, um deles em movimento uniforme, o outro em movimento acelerado, e eu tenho um terceiro que está num movimento que eu nem sei qual é, pode ser uniforme ou acelerado, ele está num movimento relativo em relação a esses dois, e eu tenho que descobrir como que o C se move em relação a B ou em relação a A, ou aos dois, né? Com base nesses gráficos que me foram fornecidos. Porra, importante. Então, o que a gente precisa saber para realmente fazer um julgamento claro em cima dessa questão? Você precisa saber sobre movimento e repouso, movimento relativo entre corpos, né? Então definição de repouso, de movimento e tal, como que eu identifico um movimento em relação a outro, como que eu faço talvez uma mudança de referencial, né? E também sobre gráficos, né? Gráficos de posição por tempo. Então vai constituir nisso a nossa discussão aqui. Então qual é o raciocínio aqui, ó? Isso aqui, vou te ensinar um dos trem mais foda que eu aprendi, sabe com quem? Com um dos seres mais inteligentes que eu já tive o prazer de conhecer. De conhecer, assim, indiretamente, conhecer as ideias. O indivíduo se chama Galileu Galilei. Beleza? Olha só, cara, aqui eu quero te mostrar aqui, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui a seguinte situação. V igual a 0. Então eu tenho uma árvore fixada no chão, parada, e eu tenho ali alguns corpos que se movem, né? Por exemplo, eu tenho esse carro verde, eu tenho esse carro amarelo, eu tenho esse carro vermelho, etc e tal. Beleza? Esses dados, né? Sempre que a gente fala de velocidade, a velocidade sempre é em relação a alguém. Nessas velocidades eu posso dizer que elas são relativas à árvore. Eu posso dizer que aqui então eu estou no referencial da árvore. Referencial da árvore. O que significa falar que eu estou no referencial da árvore? É o referencial no qual a árvore está parada. Beleza? O referencial no qual a árvore está em repouso. Sempre que eu falo assim, vamos analisar no ponto de vista do referencial do João. É o referencial no qual o João está parado. Até porque o João não se move em relação a si mesmo. Você concorda ou não? Na verdade, ninguém se move em relação a si mesmo. Eu não me movo em relação a mim mesmo, porque se eu for para cá, ali eu estarei. Pô, você concorda? É meio idiota isso, mas é isso. Ninguém se move em relação a si mesmo. Onde você foi, lá você está. Isso é, inclusive, uma reflexão importante sobre a vida. Não tem como você fugir de si mesmo. Tive essa reflexão há algum tempo atrás, uns 2 anos, assim. Porra, viajei e tal, para sair, para me desligar. Mas, meu irmão, não resolveu.
Porque não tem como você fugir de si mesmo. Aonde você vai, lá você leva seus problemas, suas ideias malucas. Pois é. E isso aqui tem um pouquinho a ver com o contexto nosso, numa medida bem menos psicológica aqui no caso, mas é isso, né? Ninguém se move em relação a si mesmo. Onde você foi, lá você está. Se ninguém se move em relação a si mesmo, quando eu estou dizendo que eu estou analisando o problema no referencial da árvore, é o referencial no qual a árvore está parada, porque não tem como a árvore se mover em relação a si mesma, né? É o referencial da árvore, quando a árvore está parada, vendo as outras coisas em movimento. O que seria o referencial do carro amarelo? Seria o carro amarelo parado, vendo as outras coisas em movimento e tal. Por aí vai. Perfeito. Vamos lá. Eu quero fazer uma seguinte discussão com você. Eu quero que a gente recapitule a ideia de repouso, de movimento e até lembre como que você faz uma mudança de referencial. Vamos lá, olha que louco, cara. Esses dois carros, eles têm uma velocidade de 10 metros por segundo. O que isso significa? Significa que daqui a um certo tempo, vamos lá, a distância que separa eles, digamos que a distância que separa eles é essa aqui, beleza? Daqui a um certo tempo, digamos que o carro amarelo se moveu de um certo tanto, beleza? Ele veio parar, por exemplo, aqui assim. Bom, o carro verde, ele vai ter se movido do mesmo tanto, porque ele tem o quê? A mesma velocidade. Então, o que a gente constataria, depois de um certo tempo, vou desmanchar aqui, é que a distância entre o carro verde e amarelo é a mesma. O tempo inteiro o carro verde olha e ele vai enxergar o carro amarelo sobre o mesmo ângulo, a uma mesma distância dele. A sensação que o carro verde teria é que o carro amarelo está parado em relação a ele, porque o tempo inteiro o carro verde está andando, quando ele olha para um lado, ó, tá ali o carro amarelo, na mesma posição em relação ao carro verde. Você concorda? Pô, legal. Isso já vai nos levar a intuir já que o carro amarelo ele vai estar em repouso em relação ao carro verde. Né? Inclusive, essa é uma boa definição de repouso, a definição que o Galileu dá. O repouso é o movimento compartilhado. Porque o movimento compartilhado não é percebido. Ah, tá. Dois carros que compartilham de um mesmo movimento vão ter a impressão de que estão em repouso um em relação ao outro. Movimento compartilhado não é percebido. Foda isso, né? Então, essa que é a ideia. O carro amarelo anda, mas o carro verde anda o mesmo tanto, de modo que a distância entre eles é sempre a mesma. De modo que o carro verde olha pela janela e vê o amarelo na mesma posição em relação a ele o tempo inteiro. Ele tem a impressão de que o carro amarelo está parado em relação a ele. Ah, tá. Por que então ele tem essa impressão? Movimento compartilhado não é percebido. Beleza? O movimento compartilhado não é percebido. Tá aqui, ó. O repouso, ele é o quê? Ele é o movimento compartilhado. A gente vai já concluir de um jeito mais profundo ainda que o carro amarelo está parado em relação ao verde. Mas perfeito. Tá bom. Tenho vários caras se movendo. Como que eu faço uma mudança de referencial? Eu estou observando as coisas na perspectiva da árvore. Mas se eu quiser observar as coisas na perspectiva do carro amarelo? Tem como? Eu consigo? Tem. O que seria olhar as coisas do referencial do carro amarelo? É olhar as coisas no referencial no qual o carro amarelo está parado. É isso? Ah, tá. Porque aí ninguém se move em relação a si mesmo. Olhar as coisas do ponto de vista do carro amarelo, no referencial do carro amarelo, é no referencial no qual o carro amarelo está parado. Como que eu faria isso? Esta mudança de referencial. Como que eu iria operar essa mudança de referencial? Alguém poderia pensar, ora pois, se o carro amarelo tem uma velocidade de 10 metros por segundo para a direita, basta eu adicionar uma velocidade de 10 metros por segundo para a esquerda. E aí eu pararia ele. Verdade. Pô, mas eu posso só fazer isso? Só no carro amarelo não. Porque senão eu estaria fazendo um negócio meio maluco. Eu posso só jogar e adicionar um vetor velocidade num cara? Não. É igual uma equação matemática. 1 é igual a 1. Eu posso adicionar 10 de um lado da equação? Posso, desde que eu adicione do outro. 10 mais 1 é igual a 10 mais 1. 11 é igual a 11. Então eu posso adicionar 10 num cara? Posso, mas eu tenho que fazer isso em todo mundo para ficar igual, né? Ah, tá. Se eu adiciono 10 de um lado da equação, eu tenho que adicionar 10 do outro lado da equação também. Então, se eu quero parar o carro amarelo, porque eu quero enxergar as coisas do ponto de vista do carro amarelo, do ponto de vista do referencial do carro amarelo, referencial no qual o carro amarelo está em repouso, você pensa, pô, colocar ele em repouso, se ele tem 10 metros por segundo de velocidade para a direita, eu adiciono 10 metros por segundo de velocidade para a esquerda e paro ele. Mas eu não posso só fazer isso, eu teria que adicionar 10 metros por segundo de velocidade a todo mundo envolvido no problema. A árvore, ao carro vermelho, que mais? Ao carro verde, por aí vai. Então tá. Então aqui, cara, o que eu estou fazendo é olhar o problema no referencial do carro amarelo.
Tá? Então ali, ó, eu estava olhando o referencial da árvore. Agora eu vou olhar no referencial do carro amarelo. Pode ser? Referencial desse cara. Opa. Referencial de... Tá aqui, ó. Pronto. Fechou? Como que são as coisas no referencial desse carro amarelo? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho 10 metros por segundo para a direita, 10 para a esquerda, pô, anulou. Então, de fato, eu estou no referencial do carro amarelo. O que é o referencial do carro amarelo? É o referencial no qual o carro amarelo está em repouso. Deixa eu desmanchar aqui, ó. Vamos lá. Opa. Referencial no qual o carro amarelo está em repouso. Então, realmente estou nesse referencial. Velocidade 0. Perfeito. Só que olha que foda. O carro verde, 10 para a direita, 10 para a esquerda, também fica parado. Caramba, é mesmo. Então esse cara também fica parado. Opa, mas a gente já tinha mais ou menos concluído isso. O carro amarelo está parado em relação a verde e o verde parado em relação ao amarelo. Olha que bonito, não é isso? O repouso é o movimento compartilhado. Dois objetos que compartilham o mesmo movimento não perceberão, não se darão conta de que eles possuem aquele movimento. Eles terão a impressão de que estão em repouso, um em relação ao outro. Ah, velho, arrepiei todo. Olha que doido. Isso é tipo o quê? Isso é tipo você na Terra, irmão. Você sabe qual é a velocidade que a gente tem por estar em movimento em relação à Terra? Transladando em torno do Sol, mais de 100 mil km por hora. Como é que ninguém nunca se deu conta dessa porcaria até o século 16, 17, quando as teorias heliocêntricas da Terra, do Sol no centro e a Terra em movimento, começaram a ganhar força? É isso? Como é que você está andando a 100 mil km por hora e não percebe, meu filho? Você é burro? Você é maluco? Não. Não é burrice. Não é maluquice. Se eu estou a 100 mil km por hora, eu olho para minha mãe do meu lado a 100 mil km por hora, todas as coisas estão a 100 mil km por hora, como é que nós vamos perceber que a gente está em movimento, qualquer que seja a velocidade, se todo mundo compartilha do mesmo movimento? Se todo mundo compartilha do mesmo movimento, todo mundo vai ter a sensação de repouso. Como é que a gente vai perceber que a gente se move? Se todo mundo se move e tem exatamente o mesmo movimento. Entendeu? O movimento compartilhado ele não é percebido. A sensação que a gente tem é que a gente fica em repouso uns em relação aos outros. É por isso que durante tanto tempo pensaram que a Terra estava parada no centro do sistema solar. Que eu não sei nem se chamava sistema solar, porque era a Terra no centro, o sistema, né? Enfim, era um modelo geocêntrico, né? Com a Terra no centro. Entendeu? Faz sentido. Porque a impressão que a gente tem é que a gente está em repouso, mas é porque no fundo é porque a gente está só compartilhando o mesmo movimento. Porra, foda isso, hein? Mas bom, tá bom, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Eu tô te ensinando a fazer uma mudança de referencial, velho. Olha que foda. E nessa mudança a gente tirou essa conclusão aqui, né? De que realmente corpos que compartilham do mesmo movimento terão a impressão de que estão parados em relação ao outro. O repouso, ele é um movimento compartilhado. Definição de repouso não é do Zezinho da esquina, não, irmão. Não é essa aí que você leu na apostila do cursinho, não. Do Galileu. Então você se respeita isso daqui. Beleza? Ok, vamos lá. Carro vermelho. Qual que é o movimento dele? 15 metros por segundo para a direita, com 10 metros por segundo para a esquerda. Vai dar o quê? 15 menos 10. Sabe o que você está calculando aqui? Velocidade relativa. Aquela porcariazinha que você decora assim, ó. Ah, se os corpos se movem no mesmo sentido, para calcular a velocidade relativa, eu subtraio as velocidades. 15 menos 10. Só para você entender, essa é a conta que a gente está fazendo, tá? Aquela que você memorizou. 15 menos 10. Velocidade relativa entre dois corpos. Ah, então eu estou achando aqui, 15 menos 10, 5. A velocidade relativa, a velocidade do carro vermelho em relação ao carro amarelo. É de 5 metros por segundo. Então o carro vermelho está em movimento em relação ao carro amarelo. De fato, porque eles não compartilham do mesmo movimento. Os dois têm movimentos distintos. O que tá ok, né? Faz sentido. O carro amarelo, em 1 segundo, ele afasta 10 metros, mas nesse mesmo 1 segundo, o carro vermelho aproxima 15. Então ele aproximou 15, o cara afastou 10, eles se aproximaram efetivamente, um em relação ao outro, e continua de novo, acompanha. Tá aqui, ó. Carro vermelho, encostou, em 1 segundo, encostou 15 metros. Carro amarelo, no mesmo 1 segundo, afastou 10. Eles se aproximaram efetivamente quanto? De 15 menos 10. Do que um aproxima, menos do que o outro afasta. 15 menos 10, 5. Que é o que você chegou aqui. Ah, tá. Cadê? Tá do lado de cá. Opa. 15 menos 10, 5. Ah, tá. A velocidade
relativa entre os carros vermelho e amarelo é de 5 metros por segundo. A velocidade relativa é o quê? É a velocidade do carro vermelho em relação ao carro amarelo. É de 5 metros por segundo. Então, olha que interessante. Isso aqui, cara, é a mesma descrição da situação anterior, só que observado do ponto de vista de um referencial diferente. Você fala, peraí, então o negócio aqui deu pau. A árvore está em movimento. Não deu pau nenhum, tá correto. Olha só. No referencial da árvore, a árvore está parada e o carro amarelo se afasta, né? Se afasta a 10 metros por segundo. Se afasta de 10 metros a cada 1 segundo. Na perspectiva do carro amarelo, é o quê? É ele que está parado e é a árvore que está o quê? Passando por ele a 10 metros por segundo. Essa é ou não é a sensação que você tem quando você está numa estrada? Você está acelerando e você sente vum, vum, vum. As árvores passando por você com a mesma velocidade com que você está se movendo. No seu referencial você está parado e são as árvores que passam por você. No referencial da árvore, ela está parada e eu sei que está andando ali a 100 km por hora, sei lá. Ah, tá, no fundo é isso, cara. Você concorda que tá de acordo? Ah, no referencial da árvore, ela está parada e o carro passa e se afasta dela a 10 metros por segundo. No referencial do carro, é ele que está parado e é a árvore que se afasta dele a 10 metros por segundo. Cara, você vê que então, olha que bonito, que eu acabei de te ensinar a fazer. Eu acabei de discutir com você, e a gente vai usar isso já na questão. Conceito de repouso, movimento relativo, mudança de referencial. Não é isso que eu queria saber lá? Lá eu tinha 2 carros, né? A e B em movimento, e um terceiro carro C. Como é o movimento de C em relação a A e B, entendeu? Lá a gente vai precisar disso. É de saber que é repouso, de saber bem fazer uma mudança de referencial. Olha que foda, hein? Beleza. Entendeu o raciocínio? Então fica de exercício, se você quiser depois, faça uma mudança de referencial. Veja as coisas do ponto de vista do referencial do carro vermelho. Pare ele. Vê se você consegue construir essa ideia. Vê se ela faz sentido. Pode ser então aqui, cara, já uma parte assim, fundamental, importantíssima que a gente deu uma recapitulada. Conceito de repouso, de movimento, de mudança de referencial. Esses foram os 3 conceitos que a gente acabou de discutir. Perfeito? Tá. Você já se inscreveu para participar da Black Friday do Universo Narrado? Vai ser a oferta mais indecente que a gente já fez, cara. Sério mesmo, você nunca viu isso em lugar nenhum. Eu te garanto. Vê se não perde que vai ser a melhor oportunidade para você entrar nas nossas turmas de 2024. Os conceitos mais rudimentares e basilares da cinemática. Conceito de movimento, repouso, referencial, mudança de referencial. Porra, massa, hein, velho? Denso essa discussão nossa. Agora, a gente vai falar de uma outra coisa, que é gráficos. É um negócio até mais matemático do que físico, mas enfim, a gente precisa saber gráfico de posição por tempo, gráfico de velocidade por tempo, como que a gente interpreta essas coisas. Então tá, vou começar aqui, ó. Suponha que eu tenha, S é posição, T é tempo. Então tem um gráfico de posição por tempo de 2 caras, o A e o B. Quem que se move mais rápido? Saberia me dizer? Vamos lá, se você não sabe, não. Vamos construir juntos. Para você saber, vamos fixar um intervalo de tempo. Vamos olhar aqui, ó, do t igual a 0 até, por exemplo, esse tempo aqui, sei lá, 1 segundo. Digamos que aqui, ó, passou 1 segundo. O que aconteceu nesse 1 segundo? Tanto com o A quanto com o B. 1 segundo. Olha só, vamos lá. O B, ele saiu do 0, da posição 0 da origem, e veio parar aonde? Veio parar aqui, ó, ele subiu esse tantinho aqui, ó, pronto. O A, ele veio para onde? Lá em cima. Ok? Opa, peraí que tá meio estranho aqui, né? Aqui, ó. Pronto, tá aqui. Então, olha que interessante, bicho. Pensa nesse triângulozinho aqui, ó. Olha só. Esse triângulozinho, ele tá te mostrando o quê? Que no tempo de 1 segundo, o cara B, quanto que mudou a posição dele? Mudou esse tanto aqui, ó. Não é? Ah, tá. Isso aqui seria o deslocamento dele, o ΔS, por exemplo. Ele começou aqui, ó, na posição 0 metros e terminou, digamos, aqui na posição, sei lá, 1 metro. Então esse cara andou, sei lá, 1 metro em 1 segundo. Estou inventando valores só para ficar mais fácil a gente entender. Então o cara andou 1 metro em 1 segundo. Agora, e o cara A? O cara A, volta nele aqui, ó. No mesmo 1 segundo, ele saiu dessa mesma posição, 0 metros, né? O gráfico vermelho começa aqui. E ele foi para qual posição? Pô, não sei, digamos que é a posição 2 metros. Pô, então peraí, em 1 segundo o cara andou 2 metros. Ele está mais depressa. A velocidade dele é maior. Ah, tá. Então, o que você está vendo? Na verdade, quanto mais inclinado fica esse gráfico nosso,
Né? Pensa em termos de inclinação. Quanto maior a inclinação, porque essa é a diferença entre o A e o B, é a inclinação. Quanto maior a inclinação, mais a posição muda no mesmo tempo. Se a inclinação é pequena, a posição muda menos para o mesmo tempo. Pô, isso aqui é uma informação extremamente relevante para a gente. Vou até escrever aqui essa nossa conclusão. Acabamos de concluir que VA, velocidade do carro A, ela é o quê? Maior que a velocidade do carro B. Na verdade, mais do que isso, nossa conclusão é que num gráfico de posição por tempo, a inclinação mede a velocidade. Então, eu vou escrever essa conclusão porque ela é deveras importante para ficar só na conversa. Então, a velocidade, beleza? É medida pela inclinação. Perfeito? Pô, beleza. Maneiro, hein? Então, tá bom. Então, se eu fosse traçar um gráfico de velocidade por tempo desses caras, a velocidade do carro A, sei lá, seria isso daqui, ó. Pera aí, deixa eu jogar para cá, ó. Se eu fosse traçar um gráfico de velocidade por tempo desses caras, a velocidade do A seria maior do que a velocidade do B. Beleza? Velocidade do A e do B. Esses dois caras, tá? São movimentos uniformes, tá? Num gráfico de posição por tempo, quando o gráfico é uma reta, o movimento ele é uniforme. A gente vai discutir e recapitular isso aqui já já, tá? Tô só adiantando. Então, vamos anotar aqui então a observação importante. No gráfico, opa, pera aí que tem que diminuir um pouquinho essa fonte aqui, senão não vai caber não. No gráfico de posição por tempo, a inclinação mede a velocidade. Concorda? Então aqui, ó, no gráfico S por T, posição por tempo, a inclinação mede a velocidade. Mede a velocidade. Pode ser? Essa aqui é a nossa conclusão. Não é isso? Vou até diminuir um pouquinho aqui. Deixar assim, ó. O gráfico S por T, a inclinação mede a velocidade. Perfeito? Beleza. Importante isso aqui ou não? Não, isso aqui é importante. Lógico que é, meu filho. Importante demais isso aqui. Vou até destacar então. Pronto. No gráfico de posição por tempo, la inclinación mide la velocidade. Nossa, vamos tá até poligrota. Pronto. Tá aí. Ó, não, ficou profissional demais isso aqui, hein? Beleza. Então tá, quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Se a inclinação é constante, a velocidade é constante. A inclinação realmente mede a velocidade. E qual que é a única curva que tem inclinação constante? É uma reta. Porque se fizer uma curva assim, ó, fica mais inclinado, menos, tem um morro tortuoso. Ah, tá. Então, olha que doido. Se a inclinação mede a velocidade, como que eu posso concluir que isso aqui é um movimento uniforme? Que eu peguei e coloquei aqui. Talvez você já saiba, você já lembra, mas um outro jeito de você concluir. Pô, se a inclinação mede a velocidade, uma reta tem inclinação constante. A inclinação é sempre a mesma. Ah, então, velocidade constante. Velocidade constante, movimento uniforme. Ah, tá. É por isso que o gráfico de velocidade era assim. Velocidade constante do A, velocidade constante do B, mas a velocidade do A era maior do que a do B. Pode ser ou não? Pô, maneiro. Faz sentido? Ok. Agora, vamos lá. Algumas outras coisas que podem ser relevantes aqui, né? Num gráfico de velocidade por tempo, quais são as eventuais informações importantes aqui que você pode precisar extrair? Beleza? Num gráfico de velocidade por tempo, a área... Como é que você calcula distância, por exemplo? Movimento uniforme. Distância é velocidade vezes o tempo. Mas olha que foda isso aqui. Vamos supor que eu pego aqui, ó, esse intervalo de tempo aqui, ó, T1 até T2. Então, esse aqui é o meu intervalo de tempo, né? Delta T. Delta T. Beleza? Se eu fizer velocidade vezes o tempo para o cara B, eu vou estar calculando essa área, porque a velocidade do B é o quê? É isso aqui. Então, velocidade do B vezes o tempo, velocidade, altura. Tempo, base. Uai, base vezes a altura, estou calculando essa área. Não é mesmo. E se eu fizer a mesma coisa para o cara vermelho? Velocidade do A é isso aqui. Velocidade é isso aqui. Vezes o tempo é isso aqui. Base vezes a altura de novo. Então, vou estar calculando essa área.
Ah, tá. O que eu tô querendo te mostrar que num gráfico de velocidade por tempo, a área embaixo do gráfico sempre dá a distância percorrida. Ah, tá. Num gráfico de velocidade por tempo, como é que é? Escreve aí pra mim. A área embaixo do gráfico fornece a distância percorrida. Então, vou colocar aqui para você. Pode ser? Então, ó, no gráfico, velocidade por tempo, beleza? Opa. Vou colocar aqui, então, ó. A área fornece a distância percorrida. Então, no gráfico, V por T. Então, no gráfico, velocidade por tempo, a área, beleza? A área é a distância percorrida. Ah, tá. Isso aqui é importante, né? É demais da conta. É a distância percorrida. Ou a área mede, né? A distância percorrida. Ou é numericamente igual à distância percorrida. Pô, você já entendeu. Percorrida. Pô, maneiro. Maneiro. E por último aqui, né? Talvez a parte não tão importante, num gráfico de velocidade por tempo também, a inclinação fornece a aceleração. Qual que é a inclinação dessa reta? Y zero. Ela não está inclinada para lado nenhum. Ah, tá. Se a inclinação é zero, a aceleração é zero. Ah, tá. A aceleração zero condiz com o que a gente já meio que imaginava, que já sabia que é um movimento uniforme. Ah, que doido isso, hein? Pois é. Então, pode ser também relevante saber disso. Eu vou até destacar isso aqui. Tamanha a importância. Beleza? Então, opa. Então, no gráfico, velocidade por tempo. Então, você viu que o de velocidade tem duas informações importantes, né? Área, beleza? E inclinação. Então, aqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui. Vou precisar saber disso demais da conta. Beleza? Então, no gráfico, velocidade por tempo, a inclinação mede a aceleração. Tudo bem? Aceleração. Aceleração. Cara, bastante coisa aqui que a gente recapitulou, hein? Beleza? Então, posição por tempo. Quanto maior a inclinação, maior é a velocidade. Velocidade por tempo. Quanto maior a inclinação, maior a aceleração. Inclinação zero, aceleração zero, movimento uniforme. Beleza? Ah, tá. Então, no gráfico, velocidade por tempo, a inclinação, média, aceleração. No gráfico, velocidade por tempo, a área é a distância percorrida. A área abaixo da curva da distância percorrida. Vamos ver se você pegou a manha? Você pegou a manha, a gente vai fazer aqui alguns exemplos, tá? Só para ver se você tá com a manha mesmo no negócio. Olha só. Você fala, caramba, que negócio mais doido e tal. Se bem que o tempo tá negativo, né? Isso aqui não faz muito sentido. Vamos fazer assim, ó. Posição por tempo. Beleza? Pronto. Tá aqui, ó. O que eu quero que você faça? Qual que é o exercício nosso aqui, ó? Aqui, ó. A partir do gráfico de posição por tempo, construir o gráfico de velocidade por tempo. Fala, meu Deus do céu, mas como é que eu vou saber a velocidade aqui? Lembra? No gráfico de posição por tempo, a inclinação mede a velocidade. Mas como é que eu vou saber a velocidade, a inclinação de uma curva? Você vai ter que olhar a inclinação ponto a ponto. Então, você vai olhar a inclinação da reta que tangencia a curva. Ah, tá. Nesse ponto aqui, ó, a reta tangente à curva tá assim. Ah, beleza. Nesse ponto aqui, a reta tangente à curva já tá assim. Ah, tá. Tá um pouquinho menos inclinada. Ah, tá. Nesse ponto aqui, ó, a reta tangente à curva tá assim. Pô, entendi. Nesse ponto, a reta tangente à curva tá horizontal. Ah, tá. E por aí vai. Na verdade, em qualquer ponto aqui que você continuar, a reta que tangencia a curva é uma reta o quê? Horizontal. Então, peraí. Se você quer saber como que a velocidade se comporta e o que você tem é um gráfico de posição por tempo, o que você precisa mesmo? No gráfico de posição por tempo, a velocidade ela é obtida a partir da inclinação. A inclinação mede a velocidade. Pô, mas se eu não tenho uma reta, como é que eu vou medir a inclinação de uma curva? Você vai olhar a inclinação ponto a ponto. É como se você estivesse imaginando que a sua curva ela é composta por várias retinhas. Aqui, ó, você entendeu? Que eu vou pegar cores diferentes aqui, eu vou intercalando aqui. Aí aqui tem uma que é assim, aqui tem uma que é assim, aqui tem uma que é pegar de azul assim, aí de vermelho mesmo assim, aí assim,
Pronto. Sacou a ideia? Vou desmanchar a curva vermelha só para ver se você consegue entender, entendeu? Ah, cara, é como se eu imaginasse que a minha curva ela é composta por várias retinhas. Entendeu? Ah, tá. E se o gráfico de posição por tempo é uma reta, aí eu sei. Quanto maior a inclinação da reta, maior a velocidade. Então é como se eu estivesse aqui no movimento com alta velocidade, altíssima inclinação, e aí essa minha velocidade, ela vai o quê? Diminuindo. Ah, se a minha velocidade vai diminuindo, é um movimento desacelerado, retardado. Ela vai diminuindo até o quê? Até ela zerar. Porque aqui a inclinação ela é sempre o quê? Aqui a inclinação é sempre zero. Não está inclinado para um canto nem para o outro. Se a inclinação é sempre zero, minha velocidade zerou. Então, se eu imagino que a minha curva é composta por vários pedacinhos de reta, eu consigo descobrir como que é a velocidade do cara em cada ponto, olhando para a inclinação daquela retinha. Então, esse cara tem uma velocidade que começa muito alta, alta inclinação, diminui, 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 até ficar com a inclinação zero, até a velocidade zerar. Nossa! Isso foi muito foda, pelo amor de Deus. Bate palma aqui para essa explicação, hein? Então, como é que seria o gráfico de velocidade desse cidadão? Velocidade começa alta e diminui até zerar, né? Onde que ela zera, inclusive? Ela zera mais ou menos aqui, ó. A partir daqui, a nossa velocidade zera. Ah, que foda, hein, velho? Então, a nossa velocidade começa muito alta, beleza? Diminui até zerar. Puf, daqui para frente a velocidade é zero. Esse é o gráfico. Não sei se é exatamente uma reta aqui, né? Poderia ser um negócio assim, né? Tal. Tipo assim, eu não sei como que essa velocidade diminui e tal, né? Pensando que fosse uma questão lá numa prova. Qual é a única certeza que você sabe? A única certeza que você tem é a inclinação tá alta, ela vai diminuindo até zerar. Num gráfico de posição por tempo, a velocidade é essa inclinação. Então eu tenho uma velocidade que é alta, diminui, diminui até zerar. Como que ela diminui, a gente não tem certeza. Não dá para saber só com essas informações. Mas o que eu sei é, daqui para frente, a velocidade é zero e a velocidade começa num valor alto e diminui até zerar. Como que eu vou conectar esses dois pontos? Se diminui assim, se diminui desse jeito, se diminui desse jeito. Aí a gente não sabe, né? Então eu tô desenhando aqui só tipo assim, mais ou menos o comportamento qualitativo, né? Então o comportamento é esse. Velocidade diminui até zerar. Pode ser? Beleza? Foda, hein? Então tá aqui. Gráfico de posição por tempo. Acompanha a didática das cores. De roxo, a inclinação. A inclinação num gráfico de posição por tempo é a velocidade. Que tá de roxinho aqui e tá de roxinho aqui então. Nó, foda, hein? Beleza. Vamos então para mais uma. Quero ver se você pegou a manha. Isso aqui cai na prova demais na conta, velho. E nós vamos ver essa análise aqui agora. Tá? Então acompanha o raciocínio. Vamos lá. Qual que é o nosso raciocínio aqui então? Gráfico de posição por tempo. Se eu preciso saber como é a velocidade, eu vou olhar a inclinação. De novo, deixa eu jogar para cá esse negócio. Eu vou começar assim, ó, t igual a zero. Vamos começar assim. Pá, pá. Beleza, olha aqui, ó. Pronto. Então, mesmo exercício, beleza? Dado um gráfico de posição por tempo, esse aqui, construa como é a velocidade. De novo, o que você tem que fazer, cara? O que você tem que imaginar, beleza? É que esse gráfico aqui, cara, ele é composto, beleza? Essa curva é composta por várias retinhas. Então, aqui eu tenho uma retinha assim, aqui eu teria uma retinha assim, aqui eu teria uma assim. Ah, tá. Então, aqui, tipo, a inclinação é constante, né? Pô, maneiro. Então, assim, é isso? Aí, aqui, a reta seria assim, e aí assim. Beleza? Então, olha só. Apaga a curva vermelha. Beleza? O que eu tenho aqui é mais ou menos a minha curva vermelha, concorda? Ela vem, faz isso e depois tum. É isso. Beleza. Num gráfico de posição por tempo, a inclinação fornece a velocidade. Então começa como? Inclinação horizontal. Nem para um lado, nem para o outro. Então começa com a velocidade sendo quanto? Zero. Ah, tá. Aí a inclinação vai aumentando, aumentando, e aqui ela fica constante. Ah, tá. Então a inclinação aqui está constante, tá vendo? Não está mais nem menos inclinado. É a mesma inclinação, então a velocidade fica constante. E depois a inclinação diminui até zerar de novo. Né? Daqui para cá ficou menos inclinado, então representa uma diminuição na velocidade. E aqui, inclinação zero. Não está inclinado nem para um lado nem para o outro, velocidade zerou. Caceta! Pera aí então, vamos voltar com a nossa curva vermelha. Você concorda com esse comportamento aqui? Beleza ou não? Minha velocidade, ela começa valendo zero, inclinação zero, e ela termina valendo zero.
inclinação 0. E o que acontece no meio do caminho? Então ela dá uma aumentada, fica constante, né? Fica constante e depois diminui para zerar. Caceta! Vamos dar mais esse gráfico? Então ela começa dando 0. Ela dá uma aumentada, beleza? Fica constante um tempo. Vamos até pegar aqui, né? A partir de quando que ela fica constante? Vamos pegar uma análise bonitinha aqui. Ó. Então a partir daqui mais ou menos, né? A minha velocidade fica constante, né? Então ela fica constante mais ou menos ao longo desse trecho. Você concorda comigo? Ó, nesse intervalo de tempo aqui, ó. Aqui, ó. Nesse intervalo de tempo é onde ali a nossa velocidade está constante. Mesma inclinação o tempo inteiro. Depois ela diminui até zerar. Então se eu fosse traçar o gráfico, esse negócio assim, ó, a velocidade aumenta, fica constante aqui, diminui até zerar. Você concorda ou não? E a velocidade ela é pelo quê? Pela inclinação de roxo. Ah, tá. Então aqui de roxo, destacado nesse gráfico, está o comportamento da velocidade, que aparece de roxo aqui embaixo. Nó! Maneiro, hein? Preciso saber disso? Não, Bob. Estou aqui falando aqui porque eu quero demais da conta, cara. Esse tipo de análise aqui é importantíssima de você saber fazer. Então aqui, nesse quadro, seguimos com um resumo ultra mega importante, que é o resumo sobre gráfico de posição por tempo, de velocidade por tempo, propriedade de cada cara, como que a partir de um gráfico eu entendo o comportamento da velocidade e por aí vai. Discussão de milhões. Discussão riquíssima, que vale ouro, essa nossa aqui. Sério, velho, eu realmente sugiro que você talvez pause aqui, desenhe esse gráfico, traz essas retinhas tangentes, vê se você consegue de fato compreender que a partir daqui eu consigo entender como que se comporta a velocidade, que a partir daqui eu consigo entender o comportamento da velocidade. Isso aqui é importante pra caramba. Eu sugiro que você pause e refaça isso aqui como um exercício, vê se você consegue compreender esse negócio aqui. Pode ser? Beleza? Agora, vamos lá. Antes de resolver a questão, última parte aqui da nossa revisão. Então, começamos falando sobre repouso, movimento, referencial, mudança de referencial. Ou o tanto de trem que a gente falou. Depois falamos de gráficos, de posição por tempo, inclinação, área, o diabo a quatro. E aí vamos agora só terminar com a partezinha mais formal de movimento uniforme e uniformemente variado e como são esses gráficos, beleza? Quando você fala de um movimento uniforme, vamos lá. Deixa eu deixar assim, ó. Beleza? Movimento uniforme, qual que é a equação da posição? É isso aqui, ó. S é igual a... Opa. Aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Isso aqui é a chamada função horária da posição para o movimento uniforme. Que é como se fosse um Y é igual a B mais AX. Ah, tá. É uma reta. É uma função linear. Ah, tá. A gente já tinha discutido isso aqui agora há pouco, né? Tô só te lembrando. Ah, tá. O gráfico de posição por tempo de um movimento uniforme é uma reta. A gente já tinha discutido isso. Tá aqui, ó. Ah, tá. Posição por tempo, quando o gráfico é uma reta, o movimento é uniforme. Tô só te lembrando aqui a equação, né? Os dois movimentos mais importantes que tem que conhecer é o uniforme e o movimento com aceleração constante, que é o uniformemente variado. Beleza. Já a velocidade, como que é a velocidade desse cara? Pô, a velocidade desse cara, ela é o quê? Constante. Ah, tá. Essa é a definição do movimento uniforme. Velocidade constante. Então, deixa eu botar aqui embaixo. Velocidade constante. Beleza? Tá. E esse cara aqui, então? E o movimento uniformemente variado? Pô, esse cara ele é um pouquinho mais sofisticado. Como que é o gráfico de posição de um cara desse? E como que é o gráfico de velocidade de um cara desse? O gráfico de posição de um movimento uniformemente variado é isso aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado mais meio de AT2. Pode ser? S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT2. É isso que você usa se você precisar calcular a distância percorrida, por exemplo, num movimento uniformemente variado. E como que é o gráfico desse treco? O gráfico desse negócio é uma parábola, beleza? Ah, tá. Pode ter concavidade para cima ou pode ter concavidade para baixo. Eu vou desenhar aqui para cima, só para a gente sacar. Beleza. E a velocidade? Como é que eu obtenho a velocidade? A velocidade, você já sabe a equação, né? A equação é, estou só lembrando, V é igual a V0 mais AT. Que equação que é essa? Y é igual a B mais AX.
Ah, tá, é uma função linear, uma função do primeiro grau. Beleza? Então, como é que a velocidade muda no tempo, no movimento uniformemente variado? Desse jeito. E vamos já fazer, então, mais um exercício daquele nosso, que é o quê? Vamos ver aqui como que eu construo, a partir do gráfico de posição por tempo, como que eu construo o de velocidade por tempo. Vamos lá. Como que eu construo a velocidade mesmo? Eu vou ter que olhar como que é a inclinação da curva em cada ponto. Então, eu meio que imagino que essa curva aqui, ela é composta por retas. Não é isso? Ah, tá. Eu tento imaginar a curva composta por retas. Aqui seria uma retinha. Vou até diminuir essa aqui, ó. Aqui seria uma retinha horizontal. Ah, tá. Então, se eu compuser essa minha curva por retas, seria um negócio mais ou menos assim. Peraí, aqui ficou meio torto. Pode ser ou não? Pô, maneiro. Eu consigo até meio que excluir aqui agora, se eu quiser, aqui, ó, a minha parábola, a minha curva vermelha, que ela fica ali. Ah, tá, minha parábola é tipo esse negócio aqui, ó. Vem aqui, pum, bato lá em cima e desce. Maneiraça, hein? Legal. Então, como que é a velocidade? O que acontece com a minha velocidade? Ela começa bem inclinada e essa inclinação ela vai diminuindo até acontecer o quê? Zerar. Aqui, lá em cima, a inclinação é o quê? Zero. A reta horizontal. Não está inclinada nem para um lado nem para o outro. Então, eu já sei que o comportamento da minha velocidade é o quê? Começa. Vou fazer assim, ó. Começa. Alta, diminui, aqui, ó. Diminui, até zerar aqui. Não é? Ah, tá. Então, a velocidade zera exatamente aqui, ó. Naquele ponto lá. Nó, que foda, hein? E depois a inclinação, a inclinação era zero, e ela vai inclinando um pouquinho mais, depois ela vai inclinando mais ainda, depois ela vai inclinando mais ainda, então a inclinação está aumentando, a velocidade está aumentando. O que a pessoa menos calibrada faria? Entendi, então a velocidade começa a ir aumentando. Pronto, bora para a questão. Ixi, qual que é o erro disso aqui? O gráfico da velocidade é uma reta. Y igual a B mais AX, V igual a V0 mais AT, né? É uma reta. Aqui eu não tenho uma reta, eu tenho duas retas, né? Ah, então eu deveria então só continuar aquela reta ali? Será que é isso? É exatamente isso. E por que isso aqui está correto? Isso aqui está correto porque olha que interessante. Nesse trecho aqui inteiro, olha que legal. A minha velocidade, ela é o quê? Positiva. Ah, tá. A minha velocidade, ela é positiva. Como assim ela é positiva? Não entendi. Velocidade positiva aqui, ó. Ela é, sei lá, mais 3, mais 5, né? Ela está na parte de cima, na parte positiva. Ah, não, verdade, entendi. Já na parte de baixo, essa minha velocidade, ela seria negativa. Falar, mas que negócio estranho. E aí? Como é que fica isso aí? Tá vendo? Nessa parte inteira aqui, minha velocidade é negativa. Aí você poderia falar, mas como assim negativa? Não entendi aqui, ó. O valor da velocidade aqui, ó, eu bato aqui, sei lá, tá vendo? Ah, tá, é menos 5. Tá na parte negativa. Pô, mas a velocidade é negativa? Como assim? Não entendi. De fato, ela é negativa. Porque essas retas, elas são retas decrescentes. A inclinação delas é negativa. O que isso quer dizer? A velocidade mudar de sinal. Então, a velocidade, ela começa sendo positiva, né? Aqui, ó. Olha que interessante. A velocidade começa sendo positiva. Ela zera bem nesse ponto aqui. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Velocidade zera nesse ponto. Então, aqui, ó, V é igual a zero nesse ponto. E depois a velocidade, ela fica negativa. O que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? É isso aqui, ó. O sinal na física aqui, nesse contexto cinemático, tem a ver com o sentido do movimento. Então, velocidade positiva está subindo. Velocidade zera lá em cima, no ponto de altura máxima. Velocidade negativa está descendo. Você entendeu? Não necessariamente esse gráfico nosso está representando esse movimento, mas poderia ser, é só um exemplo. Então, isso aqui é um exemplo muito nítido disso. Ah, entendi, cara. Que doido, né? O movimento ele troca de sentido. Por isso que a velocidade troca de sinal, para representar isso. Exatamente. Então, estou subindo com a minha velocidade diminuindo. Volta no gráfico aqui, ó.
Minha velocidade está diminuindo, 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 até o quê? Zerar. Ah, tá, então eu estou subindo, posição para cima, estou ascendendo, olha que foda. Estou subindo, 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 mas minha velocidade está diminuindo. Minha velocidade, inclusive, zera. Aonde? Lá no ponto de altura máxima. Estou no ponto mais alto, minha velocidade zera. Ah, tá, minha velocidade zera. E depois eu começo a cair. Ah, então eu começo a regredir. Antes eu estava avançando e agora eu estou fazendo o quê? Regredindo. Se eu estou regredindo, mudou o sentido do meu movimento. E para representar isso matematicamente, a minha velocidade muda de sinal. Esse aqui é um excelente exemplo, beleza? Estou subindo, velocidade positiva, estou desacelerando, lá em cima, velocidade zerou, depois começa a cair, velocidade troca de sentido, portanto troca de sinal. Caceta, que foda! Então eu poderia dizer, por exemplo, que aqui o movimento ele é acelerado, né? Desculpa, retardado, acelerado. Retardado, né? Prestando sua atenção aí, né? Aqui, ó. Aqui é um movimento acelerado e aqui é um movimento retardado. Não é? Retardado. Pô, verdade. E isso também eu consigo enxergar no gráfico de baixo. Por que eu sei que o movimento aqui é retardado? Porque a velocidade está diminuindo, irmão. Vale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se a velocidade diminui até zerar, eu estou freando. É um movimento retardado, de frenagem. Ah, verdade, velho. Ah, beleza. E depois, a velocidade sai de 0 e vai aumentando. Vai menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10. Ela tá ficando maior. Esse menos quer só dizer que ela trocou, que o cara trocou de sentido. Porra, que foda, hein, velho. Maneiro. Então tá aqui. Recapitulando, coisas importantes. Movimento uniforme. Gráfico de posição por tempo é uma reta, velocidade é constante. Movimento uniformemente variado. Gráfico de posição por tempo é uma parábola, gráfico de velocidade por tempo é uma reta. É importante conhecer as equações, a gente não vai usar no exercício aqui de agora, mas é importante conhecê-las. E o que mais? Aí é isso, o resto eu já falei pra caramba aqui, né? Então tá aqui de forma bem visual aqui, né? Todo o nosso resumo. E agora sim, vamos aqui. Dois carros A e B estão se movendo em uma estrada. Considere que C é um terceiro observador. O carro A está em movimento uniforme. Aí talvez alguém fale, cara, então tá errado esse gráfico. Se o carro A está em movimento uniforme, o gráfico dele não pode ser uma parábola. Porque para ser uma parábola ele tem que estar acelerado. Mas lembra, estar em movimento uniforme, está em movimento circular, está no movimento pirotécnico, sempre em relação a alguém, bicho. Quando eu falar de estar em movimento uniforme em relação a algum outro observador. Em relação a um observador distinto, ele pode estar num outro movimento maluco. Eu estou parado em relação a você, a quem está do meu lado. Agora, em relação a alguém que vê de Marte, está vendo a gente em movimento, porque a Terra está se movendo em relação a Marte e tal. Então, o negócio do movimento e o tipo de movimento depende de quem observa, depende do referencial. Porra, foda, hein? Então tá, então o carro A está no movimento uniforme. E o B parte do repouso com uma aceleração de 2. E aí o observador C traça esses gráficos. E aí eu quero saber o seguinte, o observador C se move como em relação a A e B? Olha que foda. Olha o gráfico que o observador C traça de B. Que gráfico é esse? É um gráfico de repouso. Por que repouso? Uai, meu filho, o tempo está passando e o cara tá na mesma posição, quer dizer, um gráfico de posição. Ah, tá, posição aqui, sei lá, quilômetro 10 da estrada. Então, hora 0 eu tô no quilômetro 10. Hora 1 tô no quilômetro 10. Hora 2 tô no quilômetro 10. Você tá parado, irmão. O tempo tá passando, você tá no mesmo lugar. Se o tempo tá passando e está no mesmo lugar, você tá em repouso. Ah, tá. Então, o gráfico de B é um gráfico de repouso. Mas como assim o B tá em repouso? Tá contraditório, porque tá falando que o carro B, ele parte do repouso. Mas ele tem uma aceleração, então ele está acelerando. É para ele estar ganhando cada vez mais velocidade. Ele só começa parado, mas ele está acelerando. Mas quem escreveu esse gráfico, mesmo quem desenhou esse gráfico, foi o cara C. Então, se o cara C o tempo inteiro está vendo o cara B em repouso, é porque o cara C compartilha do mesmo movimento que o B. O cara C pode ser um cara que está no mesmo carro que o B do lado dele. Entendeu? Puta merda, aqui, entendeu? O cara C, você fala, não, tá errado isso aí. O cara B, ele tá no movimento acelerado, beleza. Suponha que o cara B é esse aqui. Quem que é o C? É o passageiro. Ele tá no mesmo movimento acelerado. Sacou? Nossa! Nossa! Oh, fala! Tem que ter a mãe, hein? Sim ou não? Você entendeu?
pô, eu sou um exemplo, nem sei quem é um cara C, mas poderia ser um carro que tá do lado dele andando com a mesma aceleração, mas entendeu? Para ficar mais claro aqui então. Então o cara B tá lá, parte do repouso com aquela aceleração. O cara C é o passageiro, irmão, é o passageiro. Como ele compartilha do mesmo movimento, ele vê o cara em repouso. Ele vê o B em repouso. Que foda! Então, no fundo, o cara C, que traçou esses gráficos, então eu já saquei. Ele é tipo assim, o passageiro do carro B. O B está acelerando, é o motorista, o passageiro é do lado dele, eles compartilham o mesmo movimento. Então o cara C está parado em relação a B, primeira coisa, então vamos lá. O cara C está em movimento acelerado em relação a B? Não. Está em movimento uniforme em relação a B? Não. Está em movimento retardado em relação a B? Não, meu irmão. Está sentado do lado do B. Está parado em relação a B. Perfeito? Só que aí o cara B, o que eu sei? O cara B, ele está acelerando em relação ao A. Isso é o que ele te falou. Tem uma aceleração de 2 metros por segundo em relação ao A. E se o cara C está, por exemplo, no mesmo carro que o B, então ele está acelerando em relação ao A. Então o cara C, ele está em movimento uniforme em relação a A? Não, ele está em movimento acelerado em relação a aceleração, inclusive, de 2 metros por segundo ao quadrado. Para. Isso aqui, sério mesmo, aqui vocês vão ter que me desculpar. Isso aqui foi uma aula, hein? Isso aqui foi uma aula, senhoras e senhores. Então, só recapitulando, conceitos importantes você tem que ter a manha e que a gente passou por aqui. Conceito de repouso, de movimento, de referencial, de mudança de referencial, de velocidade relativa. Toda essa discussão aconteceu aqui, caceta, é mesmo. Depois, gráficos de posição por tempo. O que a inclinação significa? Gráfico de velocidade por tempo, inclinação e área. E depois, equações e gráficos de movimento uniforme e uniformemente variado. Senhoras e senhores, essa é minha arte, hein? Até a próxima. Valeu!